Olá, povo lindo de Deus, graça e paz do Senhor Jesus. Que essa tarde seja uma tarde de paz, uma tarde de bênçãos. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso momento de reconciliação. Que o amor de Deus venha nos inundar nessa tarde. Que a doce presença do Espírito Santo de Deus venha tocar aos nossos corações, venha falar aos nossos corações através da palavra, através do infinito amor de Deus por todos nós. Que o amor e a paz do Senhor estejam conosco, estejam com todos nós. Vamos orar? Paizinho amado e querido, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por essa tarde, por esse momento de reconciliação, por esse momento, Senhor, em que nós adentramos as casas, os lares, as residências, Senhor, através desses veículos de comunicação. Muito obrigado, Paizinho querido, por esta oportunidade de proclamar a Tua palavra, cumprir o Teu hino. Nós te pedimos ainda em nome de Jesus, abençoa todas as pessoas que estão nos ouvindo, nos assistindo, nos escutando nesse momento. Abençoa, Senhor, aqueles que necessitam, Senhor, de uma oração, de uma palavra, de provisão, que o Senhor entre, de cura, que o Senhor entre com cura, Senhor. E abençoe todas as famílias, Senhor, em nome de Jesus. Nos conduz, Senhor, durante todo esse tempo aqui. E nós repreendemos toda distração. Nós declaramos mentes e corações abertos para receber a palavra do Senhor. A palavra que é a verdade, a palavra de Deus. Nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Amados, hoje nós vamos tratar sobre um assunto muito importante para todos nós, né? E que tem como objetivo um despertamento da fé, né? E também sobre o poder de Deus nas nossas vidas. Amém? Vamos ao texto. O texto hoje é no livro de Marcos, né? No Novo Testamento, capítulo 4, versículos do 35 ao 41, que diz assim: E naquele dia, sendo já tarde, passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia o barco. Já se enchia de água o barco. E ele estava na polpa, dormindo, sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não te importas que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te,
aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhes: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram grande temor e diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém. Louvado seja o nome do Senhor pela sua santa palavra. Amados, nós vemos hoje aqui nesse primeiro versículo que Jesus, ele ordena: passemos de uma margem para outra. Jesus sempre cruzava para o lado oposto, porque aquela região era menos populosa e quase não conheciam, o que lhe dava a oportunidade de sair daquela multidão, né? Aquela multidão de ouvintes e de seguidores. Diz também que haviam com ele outros barcos, né? O texto nos mostra aqui que era bem difícil de Jesus sair, né? Se ausentar dos seus seguidores, né? Vamos dizer assim, de escapar dos seus seguidores, até mesmo para descansar. E falando em seguidores, nós sabemos, amados, que quando ministramos a palavra de Deus, a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo, nós somos muito observados. Sabemos que tudo o que falamos, tudo o que dizemos, nós estamos sendo observados, nós estamos sendo seguidos. Seguidos por vários motivos, né? Para ver se o que falamos está de acordo com a palavra, com a Bíblia, para ver o que falamos, o que realmente estamos pregando, não é? O que estamos ministrando, o que nós publicamos nas redes sociais. Se as nossas vidas hoje condiz com a vida de um verdadeiro cristão, enfim, nós somos muito observados, né? Principalmente por aquelas pessoas que não andam no mesmo nível de fé que nós andamos. Muitos até nos criticam, nos confrontam, não é? E até desdenham da nossa fé. Então, amados, muito cuidado, porque tem muitas pessoas nos olhando, nos seguindo, nos observando. E Jesus sempre defendeu os seus seguidores contra os ataques dos doutores da lei e fariseus, explicando-lhes as parábolas. E Jesus, após passar o dia todo, né, ensinando as multidões que o seguiam, fazendo curas, né? Realizando curas em muitos doentes. No final da tarde, entrou num barco, né? Com os seus discípulos, com o objetivo de atravessar,
de passar, né, para outra margem do mar da Galileia, como diz o texto. E Jesus, exausto pelo dia que havia enfrentado, logo adormeceu. Né? O texto nos diz que, iniciada a travessia, levantou-se um grande temporal de vento, que subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia o barco. Amados, nós vemos aqui que Jesus determinou, Jesus falou, Jesus deu um destino para onde iriam, né? E não foi porque Jesus determinou algo que as circunstâncias não ocorreriam, não se levantariam. Dessa mesma forma, amados, acontece hoje. E eu já inicio aqui fazendo algumas perguntas. Quantos de vocês fizeram planos para esse ano que não deram certo? Quantos de vocês não conseguiram executar as tarefas que vocês acharam que daria para fazer? Como vocês estão reagindo a esse momento, né? A esse tempo que estamos vivendo agora, que estamos passando? Será que você esqueceu o que você confessou a Jesus em fé? Amados, eu quero te dizer, eu quero te lembrar que as circunstâncias se levantam, os obstáculos, eles aparecem na nossa frente, né? Para nos desestabilizar, para nos afrontar, para nos deixar em dúvida a respeito da palavra de Deus, para que nós questionemos a palavra de Deus, o poder do nosso Deus Todo-Poderoso. Mas por maior que sejam, amados, eles nunca, jamais desistam. O mar estava revolto e o vento soprava muito forte. Mas aquele que estendeu o firmamento, aquele que criou o mar e seus limites, estava humildemente repousando, descansando na polpa da pequena embarcação. Na embarcação que era sacudida pelas águas. O texto nos diz que Jesus dormia, Jesus descansado sobre uma almofada ou um travesseiro, né? Amados, vocês sabiam que quem crê confia e quem confia entrega e descansa? Eu sempre falo isso, né? Porque se você crê, você confia. Se você confia, você entrega. E se você entrega, você descansa. Principalmente se for ao Senhor, né? Que é o caso que eu estou falando.
Então nós devemos aprender a confiar, a descansar em Deus. Principalmente, amados, nos momentos difíceis, né? Porque confiar, você crer, você confiar e descansar no Senhor, quando tudo vai bem, é muito fácil, não é? Agora, quando a coisa está difícil, quando as coisas não estão indo muito bem, muitos esquecem logo, né? O que é confiar, o que é descansar, porque o desespero, a preocupação e a falta de fé tomam conta de si. Confiar e descansar em Deus é você ter uma vida de descanso, uma vida de sossego. E eu quero abrir aqui um parênteses, amados, para compartilhar com vocês uma experiência no exercício da minha fé. Eu comecei a trabalhar com a maioridade, né? Logo cedo, assim que eu completei 18 anos, eu era louca para trabalhar. E naquele corre-corre, no dia a dia, quando a gente trabalha, eu trabalhei em comércio durante 10 anos e a gente vive debaixo de horário, né? Do relógio. E aquele corre-corre, o cansaço da semana e tudo. Tinha dia que eu não conseguia dormir, preocupada com o que era que eu ia fazer no outro dia, preocupada com tudo aquilo que eu teria que fazer, e eu não dormia. Tinha dia que amanhecia e eu não conseguia desligar, eu não conseguia descansar. E, amados, quando eu comecei a buscar mais de Deus, não é? Na verdade, foi quando realmente os meus olhos espirituais foram abertos, né? Quando eu comecei a entender realmente a palavra, compreender, meditar, eu comecei a declarar os Salmos 4:8, que diz: em paz me deito e logo adormeço, porque o meu Senhor é comigo. E só Ele me faz habitar, descansar em segurança. Amém, amados? Até hoje, amados, eu não, graças a Deus, eu não tenho mais esse problema, mas assim, às vezes quando a gente tem um contratempo, a gente fica, né? Mas eu oro, eu declaro esse versículo, eu fecho meus olhos e durmo tranquilamente. Eu durmo, eu descanso, aquele sono restaurador. Por quê? Porque, amados, eu confio no Senhor. Eu confio, não é? Eu entrego, então eu descanso no Senhor. É simples assim. E o nosso Jesus, ele dormia, não é? E os discípulos, ansiosos, agitados, perguntaram a Jesus: Mestre, não te importas que pereçamos? Amados, quantas pessoas hoje se encontram assim como os discípulos, perguntando: Senhor, o que está acontecendo comigo? O que será de mim?
Será que vamos todos perecer? Jesus levantou-se com tranquilidade, repreendeu o vento que agitava as águas e o mar, dizendo: cala-te, aquieta-te. O vento aquietou-se e houve uma grande calmaria. Aleluia! Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor por isso. Amados, aqui Jesus nos ensina, não é, como falar. Jesus aqui, ele é cheio de fé, cheio de autoridade, né? Ele falou com o vento e com o mar, com autoridade, porque essa era a postura do nosso Senhor Jesus. Nós vemos lá em Marcos 11:12, que Jesus também falou com a figueira, né? Jesus falou com uma planta, com uma árvore, né? Realmente, para quem não crê, amados, para quem não tem fé, não entende as coisas de Deus, as coisas espirituais. Amém? Amados, você sabia que a fé tem uma voz? A fé tem uma voz. Nós precisamos entender, nós precisamos compreender que fé é ter voz. É literalmente a sua voz falando com as circunstâncias. A sua voz falando a circunstância. E é por isso, amados, que devemos declarar a palavra. Declarar as bênçãos de Deus nas nossas vidas. Declarar das nossas vidas, da vida da nossa família, em tudo de bom que pudermos declarar, né? Vocês entendem isso, amados? Lembram que falei há pouco sobre eu dormir hoje com facilidade? Por quê? Porque eu declarei o versículo, né? Porque eu declarei a palavra de Deus. Porque eu creio nessa palavra. E é essa palavra que me instrui, a palavra de Deus. Né? Eu creio naquilo que eu estou declarando, que eu estou falando, naquilo que eu estou proferindo, sem duvidar. Pois é assim que devemos declarar a palavra de Deus. Crendo, sem duvidar. Lá em 2 Coríntios 4:13, o apóstolo Paulo nos diz: crie, por isso falei. Amém, amados? Aleluia. No verso 40, também diz que Jesus repreendeu os discípulos, dizendo: por que estáis
temerosos, não é? Por que vocês não têm fé? E aqui, amados, mais uma vez, Jesus nos ensina sobre a fé, sobre falar e ter uma atitude, um comportamento. Nós vemos que em outras ocasiões Jesus fala, não é, sobre a fé. Lá em Mateus 14:31, Jesus fala ao apóstolo Pedro, não é, quando ele está andando sobre as águas: homem de pouca fé, por que duvidastes? Ele diz também, lá em Lucas 8:48, não é? Quando é o caso da mulher que foi curada, da mulher encurvada, a que foi curada, não é? Na sinagoga. Ele diz: filha, a tua fé te curou. Né? Tem várias passagens na Bíblia em que nós vemos Jesus se referir à fé, né? Ele caracterizou em várias passagens na Bíblia, nas suas falas, a fé baseada, fundamentada, né, na atitude, no comportamento. E Jesus pergunta aos discípulos, né? Vocês não têm fé? Vocês estão com medo? Por que vocês não falaram com as circunstâncias como eu falei? Amados, eu acredito que se os discípulos não pudessem falar como deviam falar, com fé e autoridade, Jesus não teria corrigido, Jesus não teria exortado, Jesus não teria repreendido os seus discípulos. Ele teria dito: fizeram bem em me chamar, em me acordar, né? Porque só eu tenho a capacidade para acalmar esse mar, aquietar, né, essas águas, esse vento. Mas não foi isso que Jesus fez. Ele exortou os discípulos porque eles foram tímidos, eles tiveram medo, né? Por quê? Porque eles não falaram, eles ficaram calados, né? Diante daquela circunstância. Nós sabemos, amados, que o Senhor, Ele só faz por nós aquilo que nós não podemos fazer. Jesus poderia não ter feito nada naquele momento. Mas Ele fez. Ele fez para ensinar aos seus discípulos. Ele fez para nos ensinar. Amém, amados? Aleluia. E agora eu te pergunto: o que você tem falado diante de
todas essas circunstâncias, diante desse tempo difícil que nós estamos vivendo, estamos passando nesse momento. Muitas pessoas, amados, tiveram sua fé abalada. Por quê? Porque não tendes fé. Você tem sido tímido, tímida? Você tem medo? Você tem falado algo negativo? Porque, amados, se você vai falar, vai proferir alguma coisa, fale, profira com fé e autoridade, assim como Jesus nos ensinou. Porque quem crê, amados, fala. E essa é a característica de quem tem fé. Amém? É uma das características, né, de quem tem fé. A palavra de Deus diz que nós devemos ter ousadia e intrepidez para podermos pregar, levar a palavra de Deus. Mas os discípulos, eles ficaram calados e acordaram Jesus para que fizesse algo por eles. A atitude, o comportamento deles foi de ficarem calados. Por medo. Um medo desproporcional. Como se os poderes dos ventos, o poder do mar, pudessem destruí-los contra a providência de Deus. Contra a vontade de Deus. E eu te pergunto agora, como você tem se comportado? Qual a sua atitude durante esse tempo? Durante as circunstâncias que temos passado, que temos enfrentado. Amados, nós precisamos ser ousados. Nós precisamos nos posicionar. Nós precisamos ordenar, assim como Jesus fez. Nós precisamos declarar algo, declarar paz, declarar provisão, bonança para esse tempo nas nossas vidas. É crer e acreditar naquilo que Deus colocou no nosso coração, na palavra que nós confessamos ao Senhor no nosso secreto. Amém, amados? Toma posse, porque irá se realizar, irá acontecer em nome de Jesus Cristo. Amém, amados? Assim como depois das circunstâncias veio a calmaria, Jesus e os seus discípulos naquele barco atravessaram aquela margem. Eles chegaram ao destino, o qual
Jesus havia dado. Se você ler, continuar lendo, no capítulo 5 de Marcos, no primeiro versículo, diz que eles chegaram ao destino que o Senhor ordenara. Então, amados, eles conseguiram. Se eles conseguiram, nós também conseguiremos, não é? Com Jesus, nós temos a certeza que conseguiremos, que venceremos com Ele. Amém? Aleluia. Aleluia. Amados, nós não podemos ser mais um no meio da multidão. Nós não podemos ser um agente secreto, né? O 007, um agente secreto gospel. Nós precisamos nos posicionar, levar a palavra de Deus até os confins da terra, como Ele nos ordena na sua palavra. Né? Porque, amados, como diz lá em Romanos 10, 14, como crerão, como ouvirão, se não há quem pregue, se não há quem ministre a palavra do Senhor? A nossa fé em Deus nos torna diferenciados dos demais. E eu te pergunto, como está a tua fé? Em quem você tem crido? Em que está baseada, alicerçada a tua fé? Em quem você tem crido? Lá em 2 Coríntios 13, a Bíblia nos manda fazer um autoexame. A palavra diz: examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé, provai-vos a vós mesmos. Ou não sabeis quanto a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós? Se não é que já estáis reprovados. Meu Deus, isso é muito forte, amados. Isso é profundo. Aleluia. Você pode até dizer que não está nesse nível de fé, de falar e acontecer, como Jesus fez, de repreender e acontecer aquilo que falamos. Como eu já ouvi, amados, várias vezes eu já ouvi. E o meu posicionamento sempre é o mesmo. Exercite a sua fé. Exercite a sua fé. Mas você deve saber, amados, você deve procurar entender qual é
a sua deficiência na fé? Em que área da sua vida você sente dificuldade? Você tem deficiência de fé? Amados, a palavra de Deus diz em Romanos 10, 17, que a fé vem pelo ouvir. O ouvir a palavra de Deus. Então você tem que ouvir a palavra. Você tem que ouvir a palavra exatamente naquela área que você está necessitando. Aquela área que te garante que o Senhor é contigo. Não é? Se você está doente, né? Como foi o meu caso naquela época. Quem já viu meu testemunho sabe, né? Que eu declarava dia e noite, noite e dia. Eu procurei, através de um direcionamento do Espírito Santo, eu procurei todos os versículos de cura na Bíblia. E eu declarava, dia e noite, noite e dia, onde eu estivesse, eu estava declarando, porque era de cura que eu precisava, que eu necessitava. Amém? Do mesmo jeito, amados, da mesma forma nas outras áreas, né? Você está com problema financeiro, você procura sobre provisão. O que é que o Senhor fala? O que é que o Senhor ensina? O que é que a palavra diz a respeito disso? Né? Se você está com problemas familiares, problema no teu casamento, procura sobre família. O que é que o Senhor ensina? O que é que a palavra diz sobre isso? Eu quero te dizer, amados, que não existe uma mágica. É simples assim, como eu falei agora, né? Você tem que exercitar a tua fé ao ponto de chegar a falar, de você falar e acontecer. Mas isso, amado, só vai acontecer se você tiver fé, se você crer sem duvidar. É preciso que você creia sem duvidar, de maneira alguma, né? Então você vai exercitando, você vai declarando, você vai falando com fé, até chegar ao ponto de acontecer aquilo que você proferiu. Amém, amados? Isso é para quem crê, amados. Não é? Quem crê, confia. Quem confia, descansa. Quem descansa no Senhor, recebe. Amém? E não é, amados, porque um é melhor do que o outro. Não. É porque nós, cristãos, nós vivemos pela fé e não por vista. Amém? Aleluia. Aleluia. E para finalizar, Deus, em sua infinita sabedoria, nos fez para sermos conduzidos por aquilo que ouvimos, por aquilo que escutamos. Então, tudo que escutamos, não é, gera em nós um comportamento.
né? Então, pare de ouvir notícias ruins. Pare de escutar coisas ruins, notícias que te abalam, que você fica triste. Nós sabemos, amados, que é bom estarmos atualizados, né? Devemos nos manter informados do que está acontecendo. Mas devemos nos posicionar, né? Devemos selecionar aquilo que escutamos, aquilo que ouvimos. Amém? Você sabia que existe uma diferença entre ouvir e escutar? Ouvir, amados, é a ação de receber sons e ruídos através da audição. Escutar é a ação, é o ato de prestar atenção naquilo que se ouve, refletir, assimilar, compreender o que está sendo dito. Vocês entendem isso, amados? É isso. Então, quando nós escutamos notícias ruins, né? Notícias de acidente, de um bocado de coisa ruim que existe nesse mundo aí afora, né? Nós absorvemos, nós nos deixamos nos contaminar. E também contaminamos as pessoas que estão ao nosso redor. Porque quando a gente começa a conversar, né? A palavra de Deus diz que a boca fala do que o coração está cheio. Quando você está cheia disso, de coisa ruim, de lixo, o que é que sai? Então você contamina as demais pessoas que estão ao seu redor. Então, amados, nós devemos selecionar. Selecione o que você ouve, o que você escuta. Se encha da palavra de Deus, daquilo que te faz bem, daquilo que te traz esperanças. Se encha de fé em Deus. Se encha de coragem, de força, não é? Nós precisamos de força para vencer o dia a dia, não é? Se encha, amados, do amor de Deus, o amor que Deus tem para conosco, não é? Se encha do amor de Deus na tua vida. Deixa o Espírito Santo conduzir a tua vida, o teu coração, o teu espírito, a tua alma. A tua vida, porque aquilo que te enche é aquilo que te conduz. Não deixe, amados, que a tua fé seja abalada, oscilando, não é? Uma hora você crê, outra hora não. Isso se chama, amados, de inconstância. Lá em Tiago, no primeiro capítulo, versículo 7 e 8, diz: não pense o homem que receberá do Senhor coisa alguma. O homem de ânimo dobre é inconstante em
todos os seus caminhos. Ou seja, amados, aquele que é como as ondas do mar, que vai e vem, vai e vem. Eu conheço várias pessoas que o tempo passa, amados, e não sai do lugar. É a mesma coisa. Então, posicione-se, né? Hoje nós vemos demais pessoas que dormem pensando uma coisa e acordam pensando outra, de outra forma, diferente, né? Uma hora dizem que Deus cura, Deus liberta, Deus salva, que é real, isso é verdade, mas depois já nem tem tanta certeza quanto a isso. E ficam, amados, de lá para cá, da direita para a esquerda, né? Como as ondas do mar. Amados, os discípulos, lá no verso 41, os discípulos estavam tomados de um medo covarde, né? Mas agora foram tomados de um grande temor, né? Por causa daquilo que tinham visto, né? Aquele milagre que o Senhor fez, né? Por conta de presenciar, de viver aquilo ali, né? Ver nosso Senhor Jesus fazendo um milagre. Os discípulos ainda estavam num processo, né? Um processo de conhecer a Jesus. E por isso eles ficaram surpresos e novamente eles entraram em dúvida em relação a Jesus. Quem é este, né? Diz lá no 41. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Aleluia. Pouco a pouco, amados, os discípulos se dão conta, ou melhor, se deram conta, né? Que Jesus não era uma pessoa qualquer, né? Que Jesus não era igual aos demais, né? Eles estavam seguindo a Jesus e ficaram surpresos, né? Com os milagres do Senhor. Começaram a conhecer, reconhecer quem é o poder de Jesus, o poder de Deus, né? Reconheceram em Jesus, não é? Uma pessoa de grande fé e grande, enorme autoridade sobre o natural e o sobrenatural de Deus. Amém, amados? Então, amados, a nossa fé cresce quando permanecemos em Jesus, quando reconhecemos o ser que Deus é, a grandeza do Senhor, a autoridade que Ele tem sobre tudo, sobre todos nós. Amém? E é com essa fé, amados, nele, essa fé nele, que podemos superar as tormentas das nossas vidas, né? Jesus nos promete estar conosco sempre, né?
Com Ele nós podemos superar os nossos medos, mortes, doenças, preocupações e até mesmo os obstáculos, né, que aparecem nas nossas vidas, que querem nos derrubar, querem nos ameaçar, né? A fé que não é obtida através das nossas forças, porque essa fé que eu estou falando aqui, amados, é um dom. A fé é um dom de Deus. Amém? E para enfrentar as nossas dificuldades, nós precisamos olhar para Jesus, para a sua grandeza, com fé. Com fé, amados, com esperança, ter certeza de tudo aquilo vai dar certo. Orar, buscar ao Senhor, buscar a presença de Deus, não é? Sentir o amor de Deus, a mão de Deus nos envolvendo, né? Envolvendo a nossa vida, nos envolvendo no dia a dia. Amém, amados? E esse, amados, é um tempo que nós devemos vigiar. Nós devemos estarmos nos preparando, né? É um tempo em que o povo de Deus será diferenciado dos demais, como falei no início, né? Se você aceitou o nosso maravilhoso Deus, o nosso poderoso Deus, como Senhor e Salvador da tua vida, fica firme, fica alicerçado nessa rocha. Como diz lá em Apocalipse 22:11, quem é injusto, seja injusto ainda. Quem é sujo, seja sujo ainda. Agora aquele que é justo, seja justo ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Porque esse é o tempo, amados, que nós veremos uma verdadeira diferença no meio do povo de Deus. Aquele que serve e aquele que não serve, ou serve a outro. É um tempo que nós veremos a separação do joio e o trigo, onde os homens que são impuros e injustos aproveitarão a ocasião para o serem mais ainda. Mas Ele, o Senhor dos exércitos, Ele confirmará, Ele fortalecerá, Ele santificará mais ainda aqueles que são retos diante de Deus. Amém, amados? Que essa palavra tenha edificado o teu coração, tenha alegrado o teu coração, em nome de Jesus Cristo. Vamos orar? Paizinho amado e querido, muito obrigado, Senhor, pela tua santa palavra. Muito obrigado, Senhor, porque nós reconhecemos, Senhor, na tua palavra, instruções, Senhor, instruções preciosíssimas, para que nós possamos, Senhor, aprender, compreender e praticar. Nós te agradecemos, Senhor, pelo teu sacrifício
sacrifício por nós. E nós te pedimos, nos abençoa, nos vivifica, Senhor, nos santifica cada vez mais. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, amados. Um final de semana, beijo no coração de cada um de vocês e um final de semana maravilhoso. Com Deus, sempre.